Pessoal, eu vou falar hoje então sobre a parte de instalações elétricas, a localização do quadro de distribuição de cargas. Eu sou o professor Arlindo Modesto Antunes e essa aula vai ficar disponível para todos. Entenda o seguinte, qual que é o funcionamento da nossa rede de distribuição? Isso eu nunca comentei com ninguém. A distribuição começa na subestação abaixadora. Observe o seguinte, até chegar na nossa humilde residência, essa energia elétrica ela passa por diversos processos. Primeiramente, lá na usina de geração de energia elétrica, aqui no Brasil, vocês bem sabem que em sua maioria a geração de energia é por hidrelétricas, né, através de uma usina hidrelétrica. Dessa usina, essa energia é levada para uma subestação de transmissão. Depois dessa subestação de transmissão, ela é jogada por esses postes gigantes que eu acho que todos vocês já viram, que são linhas de transmissão de alta voltagem. Opa, por que então dessas... Vocês observam, passem a observar quando passa na rodovia, que vocês veem esses postes gigantescos aqui, eles vão ter uma rede, uma fiação ou um condutor carregado bem espesso. São 3 cabos bem espessos. Vocês já notaram isso? Fase 1, fase 2, fase 3. São 3 cabos bem espessos e por isso, para evitar grandes incidentes, esse poste é dessa magnitude de grande e essas linhas de transmissão são bem distantes uma das outras, evitando assim curto-circuito. Quando nós ficamos sem energia por longos períodos, normalmente são problemas nessas linhas de transmissão de alta voltagem. Que se é uma linha dessa de transmissão cai, você perde a energia em todo o resto, até chegar na nossa propriedade aqui. Ó. Por isso acabou a energia, caiu um poste de transmissão de energia lá em Bujaru. Por que cai energia aqui? Porque essa linha de transmissão sai lá da usina e vem até a nossa humilde residência. Se cair lá, cai para todo mundo, até na subestação de energia. Então, é importante notarmos que após essas linhas de transmissão de alta voltagem, nós temos a subestação de energia. Essa subestação de energia é um local onde nós conseguimos controlar, fazer o controle da rede hidrelétrica, da rede elétrica de energia. Depois dessa subestação de energia, nós temos a parte de transformação, que é os transformadores abaixadores de tensão, que eu já comentei com você. Opa, cadê o transformador ali? Ó? O transformador é de distribuição, fica bem próximo às residências. Eu comentei com vocês o que o engenheiro agrícola, engenheiro civil, ele só pode trabalhar do transformador abaixador de tensão para dentro da residência. O engenheiro agrícola, o engenheiro civil, ele não projeta rede elétrica de alta tensão. Entendi. Então, como que fica? Ó, a distribuição começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é abaixada para valores padronizados na rede de distribuição primária, que é de 11 kVA, de 13,8 kV, 15 kV e 34,5 kV, etc. Normalmente, nossos projetos não passam de 15 kV, ok? Ou seja, de 15.000 volts. A gente trabalha normalmente de 15.000 volts para baixo de tensão. Após o transformador abaixador de tensão, essa rede ela se divide nos mostrando o seguinte:
que a gente pode dimensionar nossa casa, nosso galpão agrícola, com tensões de 380 volts, 220 volts e 110 volts. Aqui no nosso estado do Pará, nossa rede chega para nós numa transformação de energia para 110 volts de tensão. Lá, alguns equipamentos, alguns motores elétricos, tipo motor de irrigação elétrico, alguns motores para secadores, são de 380 volts. E, por exemplo, um ar-condicionado é de 220 volts em sua maioria, uma fritadeira, não sei, alguns equipamentos eles são de 220 volts e outros de 110. Agora, no nosso projeto, nós vamos definir toda a nossa humilde construção na tensão ou de 110 ou de 220, fica a critério de vocês. Qual que vai ser a diferença disso? 110 ou 220 vai impactar lá na frente na bitola da fiação ou do condutor carregado, a espessura dele. Quando nós estamos trabalhando na tensão de 110 volts, nós teremos que ter cabos mais espessos para conseguir reduzir o consumo de energia elétrica e também para ter menos perdas. Lá na hora de calcular a dimensão, a bitola da fiação, normalmente nós temos que colocar cabos mais espessos quando estamos trabalhando com a tensão de 110 volts. Mas isso é um conhecimento para mais um pouquinho para frente. A rede de distribuição, então, como eu falei para vocês, nós temos a saída ali do gerador, temos a barragem, a saída do gerador, subestação elevadora de tensão, que ele eleva a tensão, depois vem para as linhas de transmissão, subestação abaixadora de tensão e o transformador ali próximo à nossa residência. Essa transformação aqui traz a nossa potência, a nossa tensão para mais próximo do que nós estamos utilizando. É lógico que o transformador que nós estamos calculando, esse transformador que fica aqui próximo à nossa rede. Alguns parâmetros de fiscalização para agronomia, engenharia florestal, engenharia de pesca, engenharia agrícola e meteorologia. Com atividade de construções, tipo estradas rurais, parâmetro de fiscalização aí, qualquer dimensão e exigência de ART, tá vendo? Para nós, quando estamos construindo estrada, nós temos que dar uma assinatura de atividade técnica nossa ali, e aí nós temos que fazer um documentinho assinado. Então tem uma exigência de ART, armazéns tem a exigência de ART, silos ou seja, estufas para preparo, armazenagem e secagem, todas as áreas agrícolas, de certa forma, necessita de um projeto elétrico. Construções rurais, sem laje, tudo vai precisar de um projeto elétrico. Então, para isso, quando vocês forem dimensionar, projetar um equipamento agrícola, vocês vão entregar um documento junto com a sua ART, assinatura de responsabilidade técnica, e entregou para a pessoa que te contratou. Todos esses aqui são as obras na área de engenharia rural que necessitam de ART de projeto específico. Tá, e o que é o quadro de distribuição de carga? Qualquer tipo de obra que vocês forem fazer e que necessite de um projeto elétrico, o quadro de distribuição de carga ele tem que ser dimensionado. O que é o quadro de distribuição de carga? Eu acho que todo mundo conhece, é o local onde fica disposto todos os disjuntores que ligam e desligam os circuitos elétricos da nossa construção.
É o local onde se concentra a distribuição de toda a instalação elétrica, ou seja, onde se instalam os dispositivos de proteção, manobra e comando. Acho que todo mundo já viu um quadro de distribuição de carga. Opa, e os circuitos de distribuição de carga? A gente pode dividir isso, deixa eu chegar mais próximo aqui, ramal monofásico, onde nós temos uma fase e um neutro. Ramal bifásico, fase, fase, neutro. E ramal trifásico, fase, 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 neutro. E aí, Arlindo, como que eu faço para definir se eu preciso de fase, fase, fase e neutro? Ou se eu preciso de duas fases, ou se eu preciso de uma fase? Normalmente, em uma casa, a gente precisa somente de uma fase. Por que disso? Quanto maior a potência total instalada na nossa residência, maior a quantidade de fase, porque essa potência total instalada é dividida para cada fase. Se eu tenho na minha construção 10 ar-condicionados, 5 ar-condicionados, um monte de motor, churrasqueira elétrica, um monte de coisa elétrica, eu vou ter uma potência total instalada muito elevada. E aí o que eu faço? Divido por uma maior quantidade de fase para não sobrecarregar a rede. Então, no projeto de vocês podem pensar num projeto de ramal bifásico, talvez já resolva a questão da rede de vocês, ou um ramal trifásico, é lógico que vocês vão calcular a potência total instalada de tomadas a partir de hoje, a potência total instalada de lâmpadas, para definir se vai ser 2 fases, 3 fases. O quadro de distribuição de cargas, normalmente nós temos um disjuntor DR, um tetrapolar, proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos, incêndios, instalações elétricas. Esse é um disjuntor utilizado de acordo com a NBR 5410, que tem o uso obrigatório em todo o território nacional, conforme lei 8.078/90. E aqui eu tenho um exemplo, de um quadro onde nós temos um disjuntor. Esse disjuntor é o disjuntor geral. Notem vocês que o circuito elétrico, a rede, chega a 2 fases aqui e o neutro, tá vendo? Chegou na rede 2 fases o neutro. Esse cabo aqui, ó, que está chegando no nosso, saindo lá do quadro da rede de energia lá de fora e chegando no nosso quadro de distribuição de carga dentro do nosso projeto, esse cabo aqui tem que ser de no mínimo 10 milímetros de espessura. Ou seja, chega a 10 milímetros e aí ele se distribui, se subdivide de acordo com a potência total instalada em cada circuito. Então cada disjuntor desse aqui, ó, é um circuito elétrico. Se vocês subdividirem a casa de vocês em 10 circuitos elétricos, vocês vão ter 10 disjuntores mais o disjuntor geral. Esse disjuntor geral é responsável, se eu chegar aqui, ó, bater a mão nesse disjuntor aqui, desligar, eu vou desligar todos os outros disjuntores, a casa, o circuito todinho. Cada disjuntor desse aqui, ó, é para proteção de um circuito elétrico. Se der uma sobrecarga de um ar-condicionado, o disjuntor do ar-condicionado vai desligar sozinho. Puf! Se eu tiver um ar-condicionado, um ferro de passar roupa e um chuveiro elétrico, tudo no mesmo circuito, o que aconteceria? Se eu ligo o chuveiro elétrico, desliga a lâmpada, digamos assim. Se tiver tudo no mesmo circuito, se eu ligo o ar-condicionado, desliga o ferro elétrico. Esse é um problema que acontece por falta de projeto elétrico. Porque no projeto elétrico nós subdividimos toda a instalação elétrica em vários circuitos. No fim, isso vai resultar vários disjuntores, dispositivos de proteção, possibilitando eu reduzir custos de consumo de energia elétrica,
reduzir perdas, reduzir incidências de incêndio. Então, o quadro de distribuição de cargas é basicamente o coração do projeto elétrico. Aqui é um exemplo de um disjuntor tetrapolar aí para disjuntor geral. Você tem uma potência total que ele recebe aí de uma corrente total de 63 amperes. Uma ligação monofásica nada mais é que na ligação monofásica sai ali do padrão que chega lá da equatorial, uma fase e um neutro, e vem para o disjuntor uma fase e um neutro. Sai do disjuntor uma fase que vem para cada disjuntor subdividido de circuitos. É para uma casa bem pequenininha, com pouca potência. Normalmente, uma fase só é para uma casa que tem aí no máximo 2.200 VA de potência instalada. Tá? A localização do quadro de distribuição de circuitos terminais deve ser instalado nas seguintes condições. Deve ser colocado no centro das cargas. O que é isso? O ponto que eu devo locar o meu quadro de distribuição de cargas, ele tem que estar o mais próximo do centro das cargas. Isso existe uma fórmula para isso. Próximo à linha de geral de dutos de alimentação, afastado da passagem constante de pessoas. Não pode estar num local que sempre tem gente passando, que tem criança passando, adolescente que ele vai lá e desliga. Em local de fácil acesso, em locais não sujeitos a gases corrosivos, inundação, trepidações e elevadas temperaturas. Tipo, o quadro de distribuição de carga não pode estar num local que pode pegar chuva, não pode estar na garagem, num local que vai molhar. Entende isso? Ele, como é o coração, ele tem que estar num local, num ponto ao qual existe uma segurança para ele. O cálculo do centro de cargas é o método do baricentro que vocês vão utilizar. Essa fórmula essa fórmula vai nos dar um local, uma coordenada para o eixo X e uma coordenada para o eixo Y. É assim que a gente vai locar. Como que é então? São as potências aparentes em VA. Vocês lembram que eu mostrei na aula anterior como que faz a conversão de watts para VA? Então vocês vão converter toda a potência total instalada de watts para VA e vai multiplicar pelas coordenadas da carga. Tá? O local onde essa carga está definido, o eixo X e Y. Então você vai pegar uma tomada lá na cozinha, por exemplo. Você vai pegar a coordenada X e Y da tomada da cozinha e multiplicar pela potência, mais a coordenada de uma tomada de ar-condicionado, a coordenada X para o eixo X multiplicado pela potência, mais uma tomada lá no banheiro, o valor do eixo X dela multiplicado pela potência, ok? Então vai fazer isso para X e vai fazer isso para Y. Essa é a potência instalada, esse é o local para encontrarmos o eixo X e o eixo Y da nossa instalação do quadro de distribuição de cargas. Como será a ligação elétrica das cargas residenciais, né? Um chuveiro, por exemplo, uma lâmpada, uma fase, neutro, terra, tá? Sempre, hoje, nos nossos projetos elétricos, nós temos que fazer o aterramento até das lâmpadas, tomadas, chuveiro. Olha lá, o chuveiro elétrico, normalmente, ele necessita de 2 fases para ser ligado. Então, nossa casa tem que ter 2 fases, pelo menos. Uma lâmpada não, é fase, neutro, terra. O chuveiro,
fase, fase e aterramento. Uma tomada, fase, neutro, terra. Então são 3 cabos. 3 fios. O cabo da fase, o cabo do neutro e o cabo do terra. A tomada, fase, neutro, terra. Todas as tomadas, fase, neutro, terra. O chuveiro elétrico, fase, fase e o aterramento. A divisão dos circuitos elétricos. A divisão dos circuitos elétricos é realizada de acordo com os equipamentos utilizados, que no nosso caso consiste na separação de iluminação, das tomadas de uso geral e das tomadas de uso específico. Espera aí, professor, eu já fiz isso? Já, vocês já definiram todas as tomadas. A partir de agora, vocês vão ter que dividir os circuitos. Como que eu vou dividir? Com base na potência total instalada. A gente vai fazer algum exemplo disso. Definir circuitos independentes para tugs de cozinha, copa e área de serviço. Primeira forma. Então, é um circuito independente para as tugs da cozinha, copa e área de serviço. Então, circuito... outra coisa, eu acho que eu devo ter colocado aqui também. Um circuito só para iluminação. Iluminação vai ficar tudo em um disjuntor. Eu quero trocar uma lâmpada, eu vou lá e desligo o disjuntor da iluminação. Então, circuito 1, vocês já podem colocar como iluminação. Então, vai receber o nome do circuito 1, iluminação. As tugs de cozinha, copa e área de serviço, um circuito independente para cada um delas das tugs. Para as tugs da cozinha, circuito 2. Para as tugs da copa, circuito 3. Para a área de serviço, circuito 4. Só aí nós já temos 4 disjuntores e 4 circuitos. Cada TUI deve possuir um circuito exclusivo, ou seja, ar-condicionado, um circuito só para ele. Forno, um circuito só para ele. Chuveiro, um circuito só para ele. Tem que ter um disjuntor, ou seja, um circuito específico só para ele. Professor, Fala, meu querido. nesse caso de ter um disjuntor exclusivo para ele lá na caixa, lá do lado do ar-condicionado, necessita de ter o disjuntor de lá também? Não. O disjuntor vai no quadro de distribuição de carga. Esse disjuntor que fica lá do lado do ar-condicionado é em casa que não fez Não o fez o quadro, hein? projeto. É casa que não tem projeto. Aí fica remendando, entendeu? A maioria que é assim, quase ninguém tem projeto elétrico em casa, né? Então, tipo aqui na minha casa, tem um disjuntor só para o meu ar-condicionado. Tem um disjuntor só para o meu chuveiro, que aqui teve projeto. Então, o certo e de acordo com a norma, isso aqui são características que a norma exige, tá? Eu tirei lá da norma e joguei para cá. Um circuito só para o ar-condicionado, um circuito só para o chuveiro, um circuito só para um forno, um circuito só para um ferro de passar roupa, um circuito só para uma tour da air fryer, porque a potência dela é alta. Entende? Professor, Pois não? no caso de eu ter, por exemplo, 2 ar-condicionados, eu teria que fazer um para cada um, né? Um para cada um. Tá ok. Se eu tenho 10 ar-condicionado, é um circuito só para cada ar-condicionado. Eu não posso colocar um circuito para 2 ar-condicionados. Sobrecarrega o sistema. Entendem? É isso que a norma exige. Então, por exemplo, vai ter casa aí que vai ter 20 disjuntor no final das contas. 28. O certo é um quadrão gigante. Tem casa aí que vocês fizeram umas mansões gigantes. Legal. A potência dos circuitos, exceto os de TUI, deve estar limitada a 1.200 VA para 127 e 220 VA para 220. Entenda o seguinte: se
o meu ar-condicionado for 2.000 e tantos VA, eu tenho que colocar bivolt nele com a tensão de 220 VA aqui, ó. O circuito, normalmente ar-condicionado é 220 volts, né? Então, ó, é multiplicar a tensão vezes 1000. Então, vezes 100, né? 220 VA, 220 volts vezes 10, dá 2.200 VA de potência máxima. Quando vocês forem converter as TUG, TUI e iluminação de watts para VA, é isso aqui que ele está falando. Por exemplo, uma TUG, um circuito de TUG não pode passar de 2.200 VA de potência. Aí eu vou colocar as tomadas do quarto, de todos os quartos, tudo junto, para um disjuntor só. Do quarto 1, quarto 2, quarto 3, do banheiro, tudo para uma TUG. Tudo para um circuito. Vai passar de 2.200 VA. Passou de 2.200 VA, eu tenho que dividir para 2 circuitos. Conseguiram entender isso? Isso se vocês estiverem colocando o projeto de vocês, a tensão da casa, na tensão de 220. Se for 110, igual na maioria das casas aqui no Pará aí vocês têm que pensar aqui para 1.200 VA. Isso é vocês que vai definir, não sou eu. Ah, professora, minha casa vai ter 220 volts tudo. Então, beleza, você vai levar em consideração esse valor. Ah, professor, eu vou fazer igual aqui, né? Aqui é 110 para todo mundo, então não vou instalar 220 na minha casa. Então, instala 110, você vai levar em consideração a somatória das potências, tem que dar no máximo 1.200 VA. Eu vou somar todas as tomadas do quarto 1, todas as tomadas do quarto 2, TUG. Todas as tomadas da sala, TUG, não pode passar de 1.200 VA. Se passou de 1.200 VA, eu coloco 2 circuitos. Circuito 1, circuito 2. Entenderam? Sim, professor. Instalação. Ó, professor, não deu 1.200 VA, mas eu não acho interessante colocar tudo no mesmo circuito. Então você divide, não tem problema. Instalações com mais de uma fase. As cargas devem ser distribuídas uniformemente entre as fases, obtendo-se o maior equilíbrio possível. Tá? Então, distribuir. Não vou colocar tudo no mesmo circuito. Do quarto, as TUG do quarto e a TUG lá da área externa. Está muito diferente, está muito distante. Então eu faço um circuito para as TUG da área externa e faço um circuito para as TUG que estão ali perto do quarto. Você tem que levar em consideração isso. Tem que ser ambientes que estão próximos. Perfeito? Dúvidas aqui? Então, deixa eu abrir a planilha aqui. Não, professor. Então eu vou abrir uma planilha aqui. Aqui em casa, professor, quando foi feito a rede daqui, né? A fiação do poste para dentro da casa foi feito para ser bifásico. Tem 3 fios, né? Tem as 2 fases e um neutro. Só que na hora da alimentação ali no poste só veio monofásico, entendeu? A gente, digamos assim, a gente deixou a fiação da casa toda preparada para uma eventual ligação em 220, mas é só 110, tudo 110. Pois é, o que você tem que fazer? Tem que solicitar, se precisar, né? Se precisar, vocês vão solicitar lá na Equatorial, eles vêm, puxa outra fase para vocês. Essa foi a intenção, de deixar já aqui, lá para frente quiser colocar um ar-condicionado, alguma coisa, e a fiação já está toda pronta, sabe? Perfeito. Então aqui eu vou mostrar a planilha para vocês, como que eu fiz, tá? Quando eu fiz o projeto, eu saí dividindo, ó. Iluminação. Tá, iluminação do meu escritório, quarto de serviço, hall de serviço, banheiro de serviço, quarto 1, quarto 2, sala, blá, blá, blá. Tudo isso aqui eu coloquei no circuito 1. Iluminação, tá vendo? Em VA, quanto que deu minha potência total instalada? 2.075. Da fórmula aqui.
coloquei tudo automático aqui para converter de watts para VA. Já está tudo automático aqui. Aí eu defini todo mundo aqui circuito 1. Tá vendo que deu potência total instalada 2075? Minha casa era gigante também. Eu já tentei achar a planta baixa dessa casa aqui, não encontrei. Sala de jantar, cozinha, suíte, banheiro, tudo isso aqui ficou como a parte da iluminação, ficou circuito 2, tá vendo? 1468 de potência total instalada. Área externa, coloquei circuito 3, um circuito só para a área externa, que era muita lâmpada. E área da piscina, circuito 4. E da escada, circuito 4. Piscina e escada da minha casa eu coloquei. Ou seja, circuito 1, 2, 3 e 4, ó, o circuito superior também era 4. Então a iluminação da minha casa ficou 1, 2, 3 e 4. Disjuntor 1 era para todo isso aqui, desligava a iluminação de todos esses ambientes. Circuito 2, desligava toda a iluminação de todos esses ambientes. Circuito 3, desligava a iluminação só da área externa. Circuito 4, desligava a iluminação da área de serviço e da escada e desses outros ambientes superiores aqui. 1, 2, 3 e 4 era só a iluminação. Aí TUG, ó, TUG. Eu dividi, ó. Para as tomadas TUG do escritório, ficou circuito 5. Para as tomadas TUG, tomada TUG do hall de serviço, circuito 12. Tomada TUG do hall de serviço, circuito 14. Tomada TUG do banheiro de serviço, 14. Tomada TUG, eu fui pegando ambientes que estavam próximos. Ok? Ambientes próximos eu coloquei no mesmo circuito. E aí eu dividi. 6, 7, 8, 9, vários. Aqui na área externa não tinha nenhuma tomada TUG, então recebeu nenhum circuito. Aí TUI, que é a tomada do ar-condicionado do escritório, recebeu o circuito 16. Quarto de serviço não tinha TUI. Banheiro de serviço recebeu o circuito 17 para o chuveiro. Quarto 1, ar-condicionado, tá vendo? Ar-condicionado aqui, ó. Recebeu o circuito 17. Quarto 2, outro ar-condicionado de 12.000 BTUs, tinha potência em watts de 3.570. Recebeu o circuito 19. Perfeito? Outras cargas especiais aqui, o motor do portão elétrico, circuito 30, que ele fica no circuito 30, e o motor elétrico para hidromassagem recebeu o circuito 31. Na minha casa tinha 31 disjuntores. Show? Essa planilha eu vou passar para vocês aqui para facilitar a vida. E vocês vão fazer a mesma subdivisão. Vocês vão colocar aqui, ó, o nome da lâmpada, né, que vocês já fizeram na planilha anterior. Vocês só vão, como se diz, melhorar, né? É lógico que vocês podem mudar. Não gostou da forma com que eu fiz aqui? Isso aqui é só uma previsão. Isso eu fiz lá em 2000 e lá vai bolinhas, tá? 2012, eu acho. 12 eu já estava formando. Acho que eu fiz isso aqui em 2010. Tem na planilha lá de instalações elétricas que eu mandei anterior a data que eu fiz isso aqui. Dúvida? Já tem a conversão aqui automática. O fator de potência normalmente é isso aqui. Você não vai precisar mudar da parte elétrica. E aí a fórmula aqui para transformar a potência em VAR já está automática, e para transformar a potência em VA já está automática.
Caso vocês queiram fazer na mão, já tem na aula anterior, eu coloquei a fórmula. Dúvidas aqui? Vai ser a entrega dessa planilha igual foi a outra? A gente faz igual a outra. Dúvidas aqui? Por mim até agora tá ótimo. Perfeito. É basicamente, nesse primeiro momento, depois que vocês fizeram isso, vocês vão ter que dividir definir o centro de cargas, né? Vou ver se eu acho a planilha completa aqui. Não atualizar. Então, ó, projeto luminotécnico, essa vocês já têm. O quadro de previsão de cargas, né, que vocês vão dividir em circuitos. Depois, um circuito de fator de potência que... Qual que é a potência total instalada de iluminação? Você vai somar todo mundo, ó. A minha aqui já soma automático lá do anterior. Toda a potência total instalada em watts da iluminação, da TUG, das TUIs, das cargas especiais. Aqui vocês não estão fazendo cargas especiais porque eu pedi para colocar tudo como TUI. E ali, uma coisa que sempre é importante, no quadro de distribuição eu não posso lotar ele e deixar tudo cheio de disjuntor, eu tenho que deixar uma previsão de carga especial. Você pode deixar uma previsão de pelo menos 10% de carga extra que vem ser instalado posteriormente. A gente sempre deixa 2 vagas para disjuntor, 3, aí vai depender, né? No meu caso aqui, ó, eu tive uma carga reserva de 10.560 watts de potência. Eu multipliquei isso aqui, você pode, no projeto de vocês deixam 10% da potência total instalada como reserva, ok? 10% da potência total instalada. Aí, nessa fórmula, ele já vem, converte, você pode usar a fórmula que está lá na planilha anterior, converte em VAR, potência em watts para VAR, e por fim, a potência total em iluminação você converte para VA. Então você tem a potência total instalada em watt, potência total instalada em VA, potência total, isso aqui é o fator de potência. O fator de potência aqui já vai automático, pegando da planilha anterior. Não, o fator de potência aqui, ó. Isso aqui é a tensão é o ângulo do triângulo de potência. O ângulo real que ficou, né? E esse aqui é o fator de potência de cada instalação. Lá na iluminação, vocês lembram que na iluminação aqui eu coloquei 0,99 de fator de potência? É uma média que a gente faz, tá? Poderia ter colocado lá 0,99 do fator de potência. E aí, é porque eu tinha o térreo e tinha o superior. E depois eu fiz uma planilha para juntar os dois, potência total instalada. Por quê? Qual que é a potência do meu transformador abaixador de tensão? Essa aqui em VA. Eu tenho que comprar para essa residência um transformador abaixador de tensão de 97.486 VA. Ou seja, 100.000 VA ou 100 kVA. Transformador abaixador, vamos entrar aqui na internet para vocês verem. Transformador abaixador 100 kVA. Transformador mais ou menos nesse. Vamos ver se tem preço aqui. Não tem preço.
Aí sei lá, um transformador desse aqui é pelo menos uns 20 mil reais, eu acho. Acho que uns 11 mil ali, professor. 11 mil? Sobe um pouquinho ali, ó. Ó, isso daí Aí, não é? é 11.611 para toda a minha instalação. Era uma mansão mesmo. Então, é para isso que a gente faz esse total da instalação. Nada mais é que o somatório, igual eu mostrei para vocês aqui. O somatório aqui, ó. Esse somatório em VAR, o fator de potência e o somatório total em watts. É isso que vocês vão colocar lá para saber qual a potência total instalada. Basicamente isso. E vão fazer a divisão com base nessa fórmula e locar o quadro de distribuição de cargas. Aula. E utilizar essa fórmula para alocar o quadro de distribuição de cargas. Perfeito? Eu vou finalizar essa gravação aqui para não ficar muito pesada. E aí eu volto a conversar com vocês.